Olá, meus queridos estudantes, tudo bem? Como é que estão os estudos aí? Já estão cansados já, né? Vocês estão aí de saco cheio, pensando, meu Deus do céu, eu não dou mais conta. Aí vai vir essa mulher e vai dar mais uma aula aqui sobre serviços públicos. Galera, não desistam, sigam firmes aí, continuem estudando porque vai valer a pena. Essa nossa aula agora é uma aula gostosa, pequena, de uma matéria que tem uma incidência legal em concursos, que vale a pena aprender porque não é muita coisa e vocês vão conseguir matar algumas questões aí. Sigam firmes que vai valer a pena. Eu sempre falo com os meus alunos que concurso não é uma coisa de se eu vou passar, né? É uma coisa de quando eu vou passar. Porque todo mundo que persiste no caminho acaba passando. O que acontece é que as pessoas desistem no meio e por isso que elas não conseguem. Mas sigam firmes aí e vamos para a nossa aula sobre serviços públicos. Pessoal, o que é serviço público, né? Serviço público é só saúde, educação? Serviço público é só aquilo que é essencial para a sociedade? Ou é todos aqueles serviços prestados pela administração pública? E se um particular presta um serviço de educação, por exemplo, isso é serviço público? Nós vamos responder a todas essas perguntas na aula de hoje e para isso nós vamos começar com a definição de serviços públicos. Gente, muito cuidado porque cada autor define serviços públicos de uma forma. Tem gente que acha que o serviço público é tudo aquilo que o Estado faz. Tem gente que fala, não, serviço público é tudo aquilo que é essencial para a população. Não importa se é prestado pelo Estado ou por particular. Tem gente que fala, não, serviço público é determinada coisa, A, B e C. Cada um traz uma definição sobre serviços públicos. Tem gente que fala assim, tudo que é regido pelo regime jurídico público é serviço público. Eu fiz um apanhado de algumas das várias versões e trouxe uma versão aqui que é suficiente para que a gente consiga responder as nossas perguntas de concurso, ok? Então vamos comigo lá na lousa e vamos ver o que é serviço público. Olha só, o conceito de serviço público é aquele prestado pela administração, ou seja, diretamente a administração vai lá e presta seu serviço, ou então por seus delegados. Vocês concordam comigo que pode ter um serviço, por exemplo, de recapeamento de estrada que seja prestado por um concessionário de serviço público, por um permissionário? Então, tanto a administração quanto aquelas pessoas que a administração delega o serviço público realizam serviços públicos. O grande X da questão é que estes serviços devem estar regidos por normas públicas, pelo regime jurídico administrativo. E, além de tudo, sofrem controle do Estado, né? Sofrem uma fiscalização do Estado. E este serviço, ele visa sempre a satisfação, atingir os interesses da coletividade. Os serviços públicos, eles visam o bem-estar da população em geral, né? Então, basicamente, o conceito de serviços públicos, ele reúne aí o prestador do serviço, que é a administração pública ou delegados de serviço público. Ele atinge o regime jurídico do serviço, que deve sempre ser regido por normas estatais e controladas pelo Estado, né? E ele engloba também o fim, o escopo do serviço, que sempre tem que ser atingir os interesses da coletividade. Tanto que a gente vai ver daqui a pouquinho que o serviço público, por exemplo, alguns serviços essenciais, eles não podem parar, né? Você não pode, por exemplo, fechar um hospital por completo ou a polícia militar parar como um todo. Eu não posso cortar a energia de alguém sem preencher alguns requisitos do nada, porque são serviços que sempre eles têm como intuito satisfazer o interesse da coletividade. Legal? Vamos voltar comigo lá na lousa agora e vamos ver quais são os princípios que regem esse serviço público. Nós vimos, gente, que o serviço público, em primeiro lugar, acabamos de falar, né? Ele tem que satisfazer o interesse da coletividade. E, além de tudo, ele é regido por normas, pelo regime jurídico público. Então, ele vai seguir uma série de princípios para assegurar, né, o cumprimento destes requisitos. Então, vamos lá ao nosso primeiro princípio, que é o princípio da adequação. Imagina o seguinte, imagina que você vai até o hospital da sua cidade, você está passando mal, você está lá com a pressão caiu, ou está gripado, ou está com dengue, aconteceu qualquer coisa com você. Aí você chega lá no hospital, os médicos estão todos ali de chinelo, com o pé todo sujo de terra, com a mão toda suja de terra, não tem uma maca para você deitar.
E aí vem um cidadão te atender, você fala, o senhor é médico? Não, eu sou estudante do primeiro ano de medicina aí, né? Eu tô aprendendo ainda, mas pode deixar que eu vou cuidar do senhor, o senhor fica tranquilo. E aí você espera para ser atendido umas 8 horas, não que isso tenha nenhuma semelhança com a realidade, né? Imagina que isso nunca acontece. Você espera para ser atendido aí umas 8 horas e no final das contas você tá com uma costela quebrada e o médico diz que você está com gases. Gente, isso é um serviço adequado? É claro que não, né? Um serviço público deve ser um serviço adequado. Mas o que é um serviço adequado? Vamos comigo lá na lousa, olha só. O serviço adequado, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 8987, é aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, é um serviço que não pode parar, né? Eficiência, você não pode ficar esperando lá no hospital por 15 horas seguidas. Segurança, né? Imagina que um médico vai fazer sua cirurgia com a mão toda suja de terra, depois de carpir o quintal da casa dele. Não pode, né? Isso não te oferece segurança. Atualidade, nós vamos ver o que é considerado atual, né? Imagina que o serviço do médico, ele está utilizando técnicas que se utilizavam em 1900. Imagina que ele precisa tirar o seu sangue, ele vai lá e coloca uma sanguessuga em você. Gente, não pode, esse serviço não é atual, né? Há técnicas mais modernas de prestar o serviço. Voltando na lousa, além de atual, o serviço deve ser geral, cortês e módico. Módico significa o mais barato possível. Isto é um serviço adequado. Nós vamos, a partir de agora, dissecar esse artigo e nós vamos ver cada uma dessas exigências, né? Mas um serviço adequado é aquele serviço que preenche todas essas características que serão vistas uma a uma por nós agora. A primeira característica, que também se transforma em princípio, é o princípio da obrigatoriedade. Galera, o Estado tem o dever de prestar um serviço público. Imagina que você chega na sua casa e não tem água. E aí você liga lá no responsável e o responsável fala, sabe que hoje meus funcionários estavam muito cansados e não tem água hoje não. Ou então, o lixo está acumulando lá na frente da sua casa faz 6 semanas. Você liga para o responsável fala, então, é porque tá tendo Copa do Mundo, né? Ou é final do Brasileirão e o pessoal não tá querendo ir recolher o lixo. Ou então, o hospital tá fechado porque a gente resolveu emendar o feriado aí. Claro que não. O Estado, ele é obrigado a prestar um serviço público. Ele não tem a opção de prestar, ele deve prestar. Por isso, o nosso primeiro princípio, que vai decorrer da adequação aqui, é o princípio da obrigatoriedade. Não é uma faculdade do Estado, mas sim uma obrigação. Continuando lá na lousa, vamos lá. O nosso segundo princípio é o princípio da atualidade. O Estado tem que prestar o serviço de acordo com técnicas atuais. Lembra que eu falei da sanguessuga? Imagina um médico do SUS lá tirando o sangue de você com uma sanguessuga. Claro que não pode. As técnicas têm que ser atuais, modernas, embora elas não precisem ser a mais avançada disponível. Gente, imagina que o município da sua cidade vai fornecer um transporte coletivo através de charretes. Olha, galera, não vai ter ônibus para todo mundo, então nós vamos todo mundo de charrete, de cavalo. Ou então imagina que eu vou montar um centro de informática na escola municipal e a internet vai ser aquela de escada. Vocês passaram por isso, gente? Quando vocês tinham idade, eu não sei qual é a idade de vocês, mas teve uma época a internet, era terrível, né? Você ligava a internet e ela começava a fazer um barulho assim, aí alguém ligava na sua casa, caía a internet. Pode o município oferecer esse tipo de internet na escola? Não pode, não pode. O serviço fornecido pelo município, ele não precisa ser o mais moderno, ele não precisa ser aquele, né, que você olha e fala, meu Deus do céu, isso aqui é a última geração deste serviço. Imagina assim, as pessoas estão lá fazendo um serviço, os lixeiros, os carteiros, os funcionários da escola, todo mundo de iPhone, tablet, não precisa isso. Mas tem que ser atual, tem que estar de acordo com técnicas modernas de prestação do serviço. Beleza, galera? Continuando, vamos ver o próximo princípio, comigo lá na lousa. Bem óbvios, né, gente, esses princípios, assim, é uma coisa que se você bateu, por isso que eu falo que é uma matéria tranquila, serviços públicos. Se você bate o olho na prova, você já sabe que faz sentido, né?
Próximo princípio, o princípio da generalidade ou universalidade. O serviço público é para todos, ele é erga omnes. Erga omnes é uma expressão em latim, gente, que significa para todo mundo, né? Galera, não pode, né? Lembra a gente falou isso lá na aula de princípios? Não pode a repartição pública atender a Gisele Bündchen, maravilhosa, e não me atender. Não pode, ela tem que atender todo mundo. Ela não pode fazer diferença. Ah, eu vou atender você que é rico, você que é pobre, não. Eu vou atender você que é japonês, você que é judeu, não vou atender. Não pode. O serviço público, ele é para todos, ok? Voltando na lousa comigo, continuando. Próximo princípio, princípio da modicidade. Esse princípio a galera gosta, né? O princípio da modicidade, gente, modicidade significa o mais em conta, o mais barato. É claro que deve ser analisado com coerência essa modicidade. Não é que o Estado deve fornecer um serviço tão barato que não preste, né? Deve ser o mais barato possível para um adequado serviço. Por que isso, gente? Porque tem serviços que são cobrados do cidadão. A gente paga por alguns serviços públicos, né? E nós temos que ser onerados o menos possível. Imagina que eu quero usar um transporte coletivo. Se o poder público pode fornecer esse transporte por uma tarifa de R$2, por exemplo, por que ele vai me oferecer por uma tarifa de 5? Por que ele vai me onerar, né? Isso não pode, tem que se respeitar o princípio da modicidade. Eu não sei se vocês se recordam, mas um tempo atrás, foi muito noticiado na mídia, uma cidade, não me recordo se foi São Paulo ou Rio, mas era uma cidade icônica, assim. E houve uma mudança nos preços do transporte coletivo. O ônibus tinha um valor por trecho percorrido, né? E o valor foi modificado para quase o dobro. E o prefeito da cidade, na época, a prefeitura se manifestou dizendo que era necessário, porque a gasolina estava cara, né? E por N outras situações. Mas, na época, a população se revoltou, porque, de acordo com a população, não era necessário que aquele valor fosse tão alto. Pode a prefeitura cobrar? Pode. Ou então a pessoa que está executando o serviço público, que nem sempre é diretamente a prefeitura, né? Pode cobrar? Pode. Alguns serviços há uma contraprestação financeira, mas essa contraprestação tem que ser a mais barata possível, para que o usuário tenha o menor ônus possível. Beleza, galera? Super fácil o princípio da modicidade também, né? Continuando para o próximo princípio. Vamos lá comigo na lousa. O nosso próximo é o princípio da transparência, gente. Nós estamos falando dessa transparência em várias aulas, né? A transparência é muito importante. O que diz o princípio da transparência? Todo mundo tem direito de receber informações para defender tanto os seus interesses individuais quanto os seus interesses coletivos. Nós vimos lá na aula de princípios que é claro que nós temos que respeitar algumas situações, como, por exemplo, a individualidade de cada um. Nós temos que respeitar informações que concernam a segurança nacional, né? Mas com exceção desses pequenos casos, o serviço público deve ser transparente, assim como qualquer ato da administração pública, né? Próximo, o princípio da segurança. Não pode colocar em risco a integridade dos usuários. Gente, uma vez eu fui visitar uma cidade, histórica cidade, não vou nem falar o nome, porque eu não sei quem tá aqui me assistindo, né? Eu fui visitar essa cidade e essa cidade tinha uma espécie de bondinho. Era super fofo o bondinho. O bondinho fazia o transporte público da cidade, né? Então, eu não sei se tinha ônibus também, mas tinha o bondinho. Eu achei uma graça, tirei foto. Que lindo o bondinho. Subi no bondinho. Gente do céu, a hora que eu subi no bondinho, que medo de morrer. De verdade. O bondinho andava muito rápido e ele não tinha janelas assim, né? E ele tava lotado. Então, o bondinho balançava, a gente balançava para fora do bondinho, assim, dava muito medo, era muito arriscado. Este serviço não é um serviço seguro. O Estado ele não pode fornecer um serviço que traga riscos para a segurança da sociedade. Imagina que o Estado, ele abre uma praça, ele inaugura uma praça. E aí nessa praça há brinquedos para as crianças. E aí ele coloca um balanço, o balanço é o Chuck assassino. Toda criança que balança, cai, quebra o dente, cai, quebra a cabeça. Isso não é um serviço seguro, né? Numa cidade próxima da que eu resido, esses dias teve uma situação muito chata, porque foi exatamente isso. A cidade abriu uma praça com uma pista de corrida, e tem um parquinho.
E pelo que eu fui informada, em menos de um mês já me parece que é a 5ª criança que se machuca no balanço do parquinho. Isso não é um serviço seguro, tá bom? Continuando, nós já vimos então, comigo lá na lousa, o nosso princípio da segurança. Nós vamos falar então do princípio da cortesia. Ah, gente, é o princípio do coração. As pessoas, quando prestam serviço público, elas têm que ser cortês, têm que ser legal. Eu sei que isso não acontece, né? Que a gente vai lá pegar um serviço público, a pessoa parece que está te fazendo um favor, né? Ela nem olha na sua cara direito, né? E mal presta o serviço que você está pedindo, parece que você tem que implorar para receber aquele serviço, mas não é o ideal. O ideal, o princípio que rege, o serviço público é o princípio da cortesia. Eu já falei isso para vocês nas aulas de princípios, mas quando a gente estuda direito administrativo, vou repetir caso você só esteja assistindo essa aula, quando a gente estuda direito administrativo, nós temos que pensar no mundo ideal, tá? Acontece muito do aluno fazer a prova, aí ele vê lá, o serviço público deve respeitar o princípio da cortesia. Aí ele pensa, o quê? Imagina, nunca foi tratado com cortesia em repartições públicas. Não, tá errado isso aqui. E ele coloca com base nas experiências de vida dele, no que ele viveu, que a gente sabe que infelizmente várias delas são negativas. Só que quando você estuda o direito administrativo, você tem que pensar no ideal, no que a Constituição, a legislação e a doutrina coloca como perfeito, né? E o perfeito é que o serviço seja atual, módico, cortês, né? Então a gente vai pensar neste mundo cor-de-rosa aí para poder responder a nossa prova, beleza? Continuando, vamos comigo lá na lousa. Agora nós vamos falar de um princípio de suma importância, que é o princípio da continuidade. Gente, o serviço público não para. Não pode o serviço público ser encerrado. A população não pode ficar sem segurança pública, sem educação, sem saúde, sem iluminação. Não pode. Não pode ficar sem coleta de lixo. O serviço público, ele deve ser contínuo e não pode ser interrompido. Nós temos aqui uma exceção muito interessante no artigo 6º da Lei 8987, que vai dizer que o serviço, eu vou até trocar a cor da caneta aqui para a gente enxergar melhor isso, olha só. O serviço não é considerado descontinuidade do serviço, ou seja, eu posso paralisar o serviço público. Em que situações? Em situação número 1, de emergência. Imaginem vocês que todo o sistema elétrico da cidade está para ruir, assim, vai dar um curto-circuito. Eu não entendo muito de energias e de coisas práticas, assim, mas imagina que vai dar um problema no sistema elétrico da cidade e é muito arriscado, as pessoas podem levar choques, enfim. Diante dessa emergência, o poder público pode cortar a energia. Imagina que o poder público está ali fornecendo, está num hospital. E aí, de repente, o hospital vai cair, né? Tem um problema de estrutura e o hospital vai cair, tá com risco de cair. Naquele momento, encerra as atividades do hospital, coloca todo mundo para fora. Estas interrupções de serviço público, quando são necessárias por uma emergência, é possível e não é um prejuízo ao princípio da continuidade. Então, imagina vocês uma hidrelétrica que estourou, né? Tem que parar de funcionar porque vai estourar a hidrelétrica. Enfim, qualquer caso de emergência é possível encerrar o serviço público. Continuando comigo lá na lousa, olha só. Então, o caso número 1 é emergência, certo? Agora eu vou trocar a cor do grifo para vocês entenderem que é outra situação. A situação número 2 é a situação de prévio aviso quando for motivada por questões de ordem técnica ou segurança da instalação, né? Mesma ideia, se tem um problema técnico, ou então se não está oferecendo segurança para a população brasileira, pode sim interromper o serviço público. Ou então, havendo inadimplemento, sabe quando você não paga a conta de água, a conta de luz? Quando tem inadimplemento, considerando o interesse da coletividade. Por que o inadimplemento considera o interesse da coletividade, gente? Porque disse o seguinte, se o usuário não paga o serviço público, ele não está injetando dinheiro para aquela prestadora de serviço.
E aquela prestadora de serviço que não recebe aquele dinheiro vai ter que, em algum momento, parar de prestar aquele serviço, porque ela não tem capital para continuar gerando aquele serviço. Então, o pagamento de serviços públicos é de interesse da coletividade como um todo. Até porque, se não fosse obrigatório pagar, né, gente, ninguém pagaria. Infelizmente, a gente sabe que a realidade é essa. Imagina assim, você não paga sua conta de energia, ninguém corta sua energia. Quem que ia pagar a energia, gente? Eu te garanto que 70% da população não pagaria. Então, é de interesse da continuidade do serviço público o pagamento. Então, por isso que é permitido você cortar o serviço quando não há pagamento. Mas observem que o artigo deixa claro que tem que ter um aviso prévio. Volta comigo lá que nós vamos ver. Primeiro lugar, gente, olha só. Em ambos os casos deve haver um aviso prévio. Vamos pensar assim, ó. Deixa eu pegar aqui o azul. Então, quando eu tiver problema técnico ou de segurança, posso cortar? Posso, desde que haja aviso prévio. Quando o usuário não pagar ou houver um inadimplemento, posso cortar? Posso, desde que haja o aviso prévio. Então, o aviso prévio, ele é condição das duas situações, ok? O que difere 100% do caso de emergência. Então, a emergência, olha só, é outra situação que não tem nada a ver com aviso prévio. A emergência não depende de aviso, tá? Até porque se é uma emergência, né, não dá tempo de avisar. Então, nós temos dois cenários. Cenário número 1, emergência. Depende de alguma coisa? Não, não depende de nada. Cenário número 2, inadimplemento ou problemas técnicos ou de segurança. Depende de alguma coisa? Sim, depende de prévio aviso. Entenderam? Emergência tá de um lado e o prévio aviso, no caso de inadimplemento e problemas técnicos e de segurança, está do outro. Certo, galera? Princípio, então, da continuidade do serviço público. Galera, muito interessante, eu trouxe aqui para vocês, eu não vou ler todos não, mas aí depois com calma, depois vocês parem o slide. A Lei 7783, ela traz alguns serviços que são considerados essenciais, ou seja, aqueles serviços que não podem faltar na vida da população. Então, nós temos aqui água, energia, combustível, médico e hospital, né, gente? Nada mais do que óbvio. Comercialização de medicamento, comercialização de alimento, não pode faltar comercialização de alimentos. Funerários, transporte coletivo, esgoto e lixo é muito importante, né? Dentre outros. Todos esses serviços aqui são serviços essenciais. E olha que interessante, isso inclui inclusive serviços de compensação bancária, tá? Então, todos esses serviços são essenciais. Vem aqui comigo. Todo serviço público é importante, tá? Não tem um serviço público que não seja importante, todos são importantes. E todos devem seguir o princípio da continuidade, da modicidade, da cortesia, tudo que a gente viu. Só que alguns serviços não são só importantes, eles são super importantes, né? Eles são, assim, a nata do serviço, que são serviços chamados de essenciais. Como a gente viu aqui, saúde, alimentação, né? São serviços essenciais. Estes serviços estão sujeitos a um regime diferenciado. Vamos comigo lá na lousa olhar o que a lei fala disso. Olha só. Estes serviços essenciais nunca podem paralisar por completo. Por isso que é dito o seguinte, pode o servidor público entrar em greve? Sim, pode o servidor público entrar em greve. Porém, durante a greve, estes serviços devem permanecer de alguma forma. Olha só, nos serviços e atividades essenciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados de comum acordo a garantir, mesmo durante a greve, não é que não pode ter greve, pode, mas mesmo durante a greve, ele deve garantir a prestação dos serviços indispensáveis aos atendimentos das necessidades inadiáveis da comunidade, tá? Faz sentido, né, gente? A gente não pode ficar sem alguns serviços mínimos aí. Beleza, galera? Quais são as formas de prestação de serviço público? Vem cá. A gente falou em várias aulas que o serviço público não se presta sozinho, né? A União não consegue prestar todo o serviço, o Estado não consegue prestar todo o serviço, o município não consegue prestar todo o serviço. Então, este serviço, ele pode ser prestado com um help, né? Com a ajuda de algumas pessoas.
Eu trouxe aqui para vocês uma divisão do Alexandre Maza, que eu gosto bastante. O livro dele, para quem estiver estudando para concurso, o livro dele é super didático, assim. Tem quadros e coisas, é bem bacana. E eu trouxe para vocês aqui um quadro do Alexandre Maza para a gente entender quais são as formas de prestação desse serviço público. Esse serviço aqui, gente, pode ser prestado diretamente pelo Estado ou então indiretamente. Como que um Estado presta um serviço diretamente? Ele pode, ele mesmo, através dos seus órgãos e agentes, prestar o serviço, né? Olha só, temos aqui um serviço de educação e os meus próprios órgãos e agentes públicos prestarão esse serviço. Ou então ele pode prestar esse serviço ele mesmo, diretamente, mas com uma ajuda, com o auxílio de particulares. E estes particulares atuam em nome do Estado. É possível também. Mas é possível que o Estado dê um pé para trás nesse serviço. Aqui nos dois casos, o Estado participa do serviço, tá? Seja sozinho, seja com um auxílio, mas ele participa do serviço, ele presta o serviço. Só que há casos que o Estado não participa do serviço, ele passa para outra pessoa, né? Toma que essa bucha é sua. Ele vai lá e outorga este serviço ou delega este serviço. Isso é objeto de outra aula, nós vamos ver a diferença de outorga e de delegação, tá? Quando a gente falar de contratos administrativos. Porém, fica aqui já esta introdução de que o serviço público pode ser prestado por terceiros, seja na forma de outorga ou de delegação. Muito importante é que a gente saiba aqui a diferença de titularidade e de execução. O que é titularidade, gente? De quem é o serviço? E o que é execução? Quem vai executar este serviço? Imaginem o seguinte, eu tenho uma empresa eu tenho um jornal, tá? Eu sou proprietária de um jornal. Quem que é titular do jornal? Eu sou a dona do jornal, ok? Só que eu vou lá e transfiro a execução do jornal, seja a feitura, o feitio do jornal, seja a impressão do jornal, seja a entrega do jornal, eu vou lá e transfiro para outras pessoas, para os meus funcionários. Eu sou a titular do jornal e meus funcionários estão executando as tarefas do jornal. O mesmo acontece dentro do setor público. Quem é titular do serviço público? Gente, essa pergunta não dá para errar na prova. Quem é titular do serviço público? É a administração pública. O Estado é titular do serviço público. Eu não posso tirar a titularidade de um serviço do Estado e dar para um particular. É óbvio que não, gente, porque o serviço público, ele segue regras, ele segue princípios, ele não pode parar. A gente viu todos os princípios que regem o serviço público. E se ele for designado para um particular, pode ser que este particular não cumpra com estes princípios, né? O particular vai ter interesses próprios, né? Interesses de lucratividade, por exemplo. Então, a titularidade sempre é do Estado. Porém, a execução do serviço pode ser transferida. Então, eu vou transferir a execução da coleta de lixo. Vou transferir a execução do transporte coletivo. Vou transferir a execução para uma empresa de energia elétrica, para distribuir energia elétrica. Eu posso transferir? Posso. Mas eu estou transferindo a execução e não a titularidade. O dono sou eu. Até porque, vocês sabem por quê? Imagina se essa empresa faz algo de errado. Imagina se essa empresa não presta esse serviço direito. Ou se ela prejudica o interesse da sociedade. O que o Estado faz? Ele pega de volta. Por isso que ele não passa a titularidade, porque se aquela pessoa jurídica, física, executa errado, eu pego de novo. Eu pego e repasso para outro. Por isso que o Estado sempre transfere a execução do serviço, tá? Mas nunca a sua titularidade. Toma cuidado, porque alguns doutrinadores discordam, tá? Alguns doutrinadores vão falar assim, não, no caso de outorga, a transferência da titularidade no serviço público. Mas isso não é aceito em nenhuma prova que eu tenha visto de concurso público, tá? Eu agradeço se alguém viu alguma posição diferente, quiser me mandar, e essa posição provavelmente veio de uma banca minoritária, porque as grandes bancas, as bancas mais comuns, né? Unesp, FCC, CESP, enfim, grande parte das bancas, o pensamento delas é o seguinte, assim como diz a doutrina, que a titularidade do serviço não se transfere.
Beleza, galera? Vamos encerrar esse bloco por enquanto e a gente vai voltar com outro bloco para falar de serviços públicos. Tchau, tchau.